Sejam muito bem-vindos mais uma vez aí ao canal. Bom, hoje eu gostaria de comentar aqui um pouco, tá, sobre qualidade de dados. Tá? A minha ideia é explorar esse assunto um pouco mais, até por conta o nome do canal é Qualidados, né? Então a ideia aqui é a gente falar bastante sobre as soluções, arquiteturas voltadas para dados, né? Mas principalmente ali com foco em qualidade, que é hoje o que eu trabalho direto. Tá? Bom, a ideia hoje é trazer mais alguns conceitos aqui, tá? Algumas ideias de qualidade de dados, e na sequência eu vou tentar ir trazendo, na medida do possível, mostrar como é que se configura e como é que a gente consegue utilizar isso nas soluções de mercado. Tá? Mas hoje eu gostaria de tocar aqui mais num assunto mais conceitual e mostrar ali algumas alternativas caso, né, o cliente aí não tenha uma solução própria de qualidade de dados. Bom, então o objetivo principal quando a gente fala, né, dessa disciplina de qualidade de dados é basicamente garantir ali uma qualidade aceitável, né, desses dados, né, e não de todos os dados. Tá? Então, é quase impossível a gente pensar que vai conseguir ali governar e garantir uma qualidade dos dados de 100% de todos os dados. Né? Então, a gente tem que acabar fechando o escopo naqueles dados que geram maior impacto ali para o negócio. Tá? Então, e também como a gente não vai conseguir garantir ali o 100% de todos, então a gente já desde o início, né, ver com o negócio o que é que está apertando o sapato, né, qual é o problema que a gente quer resolver, tá? E qual, né, é o nível mínimo aceitável ali, né, da qualidade daqueles dados, tá? No qual o negócio tem que ter uma certa segurança para tomar a decisão correta. Então, quando a gente fala, tá, de qualidade de dados, tem toda essa questão, né, da gente garantir ali uma qualidade mínima, né, para os dados do negócio, mas a gente tem vários benefícios, né, quando a gente implementa aí essa disciplina de gestão de dados. Tá? Então, principalmente ali trazer a transparência do nível de qualidade de dados para quem está consumindo. Tá? Então, se é um cara de negócio, né, uma pessoa que precisa tomar a decisão ali em cima dos dados para direcionar alguns caminhos ali, algumas atividades, né, ou até roadmap da empresa, então é muito importante que a gente consiga trazer essa transparência, né, do nível de qualidade dos dados para quem está utilizando. Tá? Com isso, a gente tem ali uma maior confiança na tomada de decisão, tá? Então, porque a gente consegue garantir que algumas coisas estão sendo monitoradas, né? E aquela transparência, né, dessas métricas, indicadores de qualidade de dados, acaba trazendo mais confiança para quem precisa utilizar o dado. Tá? E o monitoramento, né, com uma visão de negócio. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Tá? É muito essa questão que quando a gente não tem ali uma governança e uma gestão desses dados de forma ativa, né, estruturada dentro da empresa, acaba que a gente fica sabendo dos problemas em relação a dados sempre de forma reativa. Né? Então, é quando o negócio foi usar um dashboard, foi consultar um indicador, uma métrica, alguma coisa assim, né? Ou até foi na parte operacional lá do sistema, e aí viu que tem uma distorção do dado que não condiz com a realidade, né? E aí acaba que, na maioria das vezes, né, esse monitoramento aí, né, e as atividades ali para corrigir, né, esse dado, ela é de uma forma muito reativa. Então é o negócio avisando o time técnico que tem um problema, e o time técnico tem que sair a fazer ali planejamento, fazer análise de impacto e ver o que aconteceu. Né? Então, quando a gente tem uma gestão de qualidade de dados, a gente já tem algumas regras aplicadas, né, algumas métricas, alguns indicadores, e a gente consegue fazer essa identificação de eventuais problemas de uma forma muito mais proativa, né,
inclusive avisando lá o time de negócio quando a gente encontra algum tipo de problema e quando que essa solução, né, vai ser implementada. Bom, e aí quando a gente fala de qualidade de dados, tá, a gente não pode deixar de lado as dimensões de qualidade de dados. Tá? O que seria isso? Tá? As dimensões de qualidade de dados nada mais são do que, digamos, alguns agrupamentos, né, para que a gente consiga medir, né, o grau de qualidade desses dados. Tá? E aí, dependendo da literatura, tem diversas dimensões. Tá? Mas eu procurei trazer aqui algumas, tá, que aparecem consistentemente, pelo menos na grande maioria das literaturas que eu tenho acompanhado. Tá? E eu acho que é muito importante essa questão, porque, beleza, a gente foi lá, identificou como que a gente tem que validar o dado, quais são as regras, né? Aí a gente faz aquele monitoramento, aí a gente define alguns KPIs, né? Define ali métricas, mas como é que eu mostro, né, essa visão, né, da qualidade desses dados numa visão mais macro ali para o negócio, né? Então, por isso que a importância das dimensões de qualidade de dados, tá? Então, aqui a gente mede, tá, a qualidade desses dados por diversos prismas, digamos assim, tá? Então, a gente tem ali a parte da acurácia, né? Então, a acurácia nada mais é quando a gente confronta o dado com um fato, né, do mundo real, né? Ou com uma informação do mundo real. Por exemplo, o data de nascimento do Leandro. Aí, a data de nascimento está lá 1990, né? E aí, mas no meu documento tá 1980. Então, essa é uma forma de tu medir a acurácia. Às vezes a acurácia ela é bem complexa de ser medida, muito por conta disso, porque às vezes a gente precisa comparar o dado, né, com um elemento físico e aí fica complicado. Então, a outra forma que a gente tem de medir a acurácia é quando a gente tem algumas bases de dados de referência, né, que são bases de dados já curadas, né, e confiáveis. Então, por exemplo, eu tenho lá a minha base de clientes, tá, e todo dado de pessoa, né, de outros clientes, de outros sistemas que chegarem, eu confronto com essa outra base, né. Ou se não, eu tenho lá os dados do governo, né, o governo me fornece lá, sei lá, dados de empresas, tá, uma lista de empresas de um setor X, tá, e aí eu confio nesse dado, que esses são as empresas desse setor, né. Então, para eu conseguir fazer essa medição desse tipo de dimensão, eu confronto o meu dado, né, com essas bases de referência. Tá? Outra forma que a gente tem, outra dimensão, é a completude. Então, é o grau de preenchimento ali dos dados, né? Então, de cada registro que eu tenho nessa tabela, sei lá, eu tenho 10 colunas. Dessas 10 colunas, tá vindo, sei lá, só 6 preenchidas, né? Então, tá vindo ali 60%, né, do registro preenchido. Então, aqui é para medir o grau de preenchimento que está tendo nesses registros, tá? Então, aqui é onde a gente vai bater muito nas regras ali, né, de pode ser nulo, não pode, né, quais são os dados que são requisitos, né, e aí a gente classifica aí como essa dimensão de completude. Integridade, né, então integridade, muitas vezes a gente faz esse tipo de validação para ver ali, né, aquela questão de referência entre os dados, tá? Então, por exemplo, eu não posso ter um item sem nota, né? Eu não posso ter, por exemplo, uma pessoa, né, que não, ou um cliente, né, que não esteja na base de pessoa, né? Então, esse tipo de validação acaba entrando ali na parte de integridade, tá? Unicidade. Unicidade é quando a gente está falando, né, daqueles registros, né, ou daquele conjunto de atributos que não pode se repetir, né, em determinado conjunto de dados. Então, aqui é para a gente medir
se existe ali eventuais duplicidades de dados, né, considerando ali aqueles atributos que são exclusivos. Tá? Consistência. Tá? Consistência, ela é, digamos, um pouco parecido com integridade ali, porque ela é uma validação que precisa ser cruzada, né, com outros dados, mas é um pouco diferente no sentido que ela não está validando ali, né, aquela questão de referência entre uma tabela e outra, né, como chaves de referência, que existe um registro aqui, tem que existir lá. Aqui é mais no sentido do valor em si dos campos, se ele é consistente, né. Então, por exemplo, eu tenho lá um funcionário que está com um flag de inativo, né, mas ele não tem uma data de inativação, por exemplo, né. Então, aqui é fazer essa validação se aquele dado, né, se ele tem consistência, ou seja, se ele está coeso, se faz sentido, né. Então, tu tem que comparar ali, né, às vezes campos distintos, ou até registros distintos, né, de estruturas distintas, ou até dentro da mesma estrutura, mas para ver se o conjunto como todo faz sentido, tá? E validade a gente consegue fazer essa verificação, tá? Muito em cima daqueles atributos, tá? Onde a gente define, ou deveria definir pelo menos, né, os valores possíveis, né, os valores válidos para aquele campo. Então, quando tem um domínio de dados, tá? E aí, quando tem um domínio de dados, aí normalmente esse tipo de campo são aqueles campos que ficam na tela como um drop-down, né, alguma coisa assim. Então, tu tem ali, né, ou um range de valores, né, possíveis, aceitáveis para aquele campo, né, de tanto a tanto, uma faixa de valor de tanto a tanto, faixa de datas de tanto a tanto, né, mínimo e máximo. Ou tu pode ter ali valores pré-estabelecidos, né, o tipo de pessoa, pode ser PF ou PJ, por exemplo. O que vier diferente disso tem problema, um exemplo, né. Então, aqui é só para trazer que as dimensões de qualidade de dados, é muito batido esse assunto, mas elas são de grande importância porque elas nos permitem, né, fazer esse monitoramento e agrupar essas regras, né, que a gente acaba aplicando contra as bases de dados, né, contra o dado, e a poder mostrar, né, em diversas dimensões o que está pegando mais, né, de problema. O que é as minhas telas de input estão deixando passar muito registro, muito dado nulo, não está tendo validação correta lá. Os meus sistemas estão deixando passar muito registro duplicado. Então, quando a gente avalia pelas dimensões de qualidade de dados, já nos dá ali, né, um bom panorama de quais são os principais problemas que a gente encontra ali dentro das nossas bases de dados.